Glória a Deus. Todos podem glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ele está aqui nessa noite. Glória a Deus. E nós já sentimos a sua presença aqui no nosso meio. A sua palavra diz que Ele se faz presente onde tem duas ou três ou mais pessoas reunidas no seu nome. Ele está presente no nosso meio, né? E nós cremos pela palavra que o Senhor está aqui, o Espírito Santo de Deus, Ele está no nosso meio, está aqui recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, e está aqui também para nos consolar, para nos ensinar. Convidar o missionário Zé Neto para sentar aqui com a gente. Sentar por aqui, é o seu lugar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós hoje daremos prosseguimento à nossa série de estudos que nós estamos fazendo sobre a nossa declaração de fé. E nessa oportunidade nós estamos aqui para falar sobre o que o autor aqui do livro nos dá o título como criaturas. Eu vou falar sobre as criaturas espirituais, né? Ele coloca aqui dessa forma, sobre as criaturas espirituais. Mas esse assunto está bem ligado aos anjos, o estudo dos anjos, a doutrina dos anjos, que nada mais é do que, para aqueles que estudam teologia, é chamada essa matéria de angelologia, né? Angelologia, que é a matéria que estuda os anjos, a doutrina dos anjos, né? E eu gostaria de ler alguns versículos. Se os irmãos quiserem abrir as suas Bíblias, é bom, em Colossenses e depois em Hebreus. Colossenses capítulo 1, versículo 16, e também em Hebreus capítulo 1 e versículo 14. Se você não quiser abrir, então fique atento que eu vou ler aqui para você. Sempre é bom, irmão, que você traga nesse culto de segunda-feira, se você tiver acesso ao livro, né, ao livro Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Se você tiver interesse, você pode pedir que nós providenciamos para comprar esse livro para você, e você vai poder ficar acompanhando cada segunda-feira um capítulo desse livro. Já foi colocado em PDF no grupo da igreja. Então, aquele irmão que ainda não faz parte do grupo da igreja, do grupo de WhatsApp, você pode falar conosco e a gente vai te incluir no grupo do WhatsApp da igreja, e lá foi postado. E aí você pode pedir, se não acha que aquele que vai entrar agora não vai ter disponível, você pede e a gente manda novamente no grupo do WhatsApp, e você pode estar acompanhando nas segundas-feiras, quando a gente estiver falando aqui, porque não dá para a gente falar de tudo, irmão. São muitos detalhes, e a gente vai pegando algumas coisas que são mais importantes para a gente estar falando. E se você quiser ter um estudo mais aprofundado, você pode estar adquirindo aí em PDF o Cremos da Assembleia de Deus. Então, lembrando que esse assunto aqui, irmãos, ele não é um assunto que é exclusivo da Assembleia de Deus. Na verdade, isso aqui é uma doutrina, ou melhor, é um assunto que todas as denominações elas estudam sobre isso aqui. Mas por que existe esse livro chamado Cremos da Assembleia de Deus? É porque existem detalhes que na Bíblia nós não chegamos às vezes a um entendimento exato, com toda certeza, de que aquilo é exatamente daquela forma. Vou citar um exemplo. Não é que a Bíblia tem alguma coisa de errado, ou que nós estamos pregando alguma coisa de errado, é porque tem coisa que a Bíblia ela não dá resposta. Então, dá margem para que um grupo pense que um assunto é de uma forma e outro é de outra, mas
a essência da palavra de Deus, ela não muda, né? Em relação à nossa salvação, ela não muda. Mas existem pontos, e eu vou falar aqui, por exemplo, hoje aqui, quando a gente está falando aqui de angelologia, eu vou falar de alguns pontos que às vezes outros pensam de outra forma, outros estudiosos, lembrando que sempre são estudiosos que estão, que tem às vezes um ponto contrário a um outro estudioso, e tem embasamento para isso, né? Então, em primeiro lugar, eu já falei aqui que a doutrina dos anjos é a angelologia, que estuda os anjos. Os irmãos procurem controlar as suas crianças, é para ficar bem fácil o entendimento. Amém. Glória a Deus. Nós precisamos, o assunto, irmãos, para você ter uma ideia, é um dos mais difíceis da Bíblia Sagrada, esse assunto da angelologia, né? Eu estava olhando e os próprios comentadores dizem que é um dos mais difíceis assuntos da palavra de Deus, por isso mesmo muita gente acaba fugindo desse assunto, né? Porque ele realmente tem muitos pontos que são difíceis de você estar explicando. Eu vou tentar aqui, da melhor maneira possível. Eu não sou um mestre nem um doutor nesse assunto, é por isso que existem as formações específicas, alguém que tem uma formação, uma especialização, depois passa a fazer um mestrado, um doutorado, e às vezes um pós-doutorado, num determinado assunto da palavra de Deus, que aí ele vai estudar a fundo aquele assunto, e ele vai ter mais respostas, de maneira mais concreta, sobre aquele assunto, né? Mas nós vamos aqui dar uma pincelada sobre a angelologia. E vamos lá ler então a referência que eu citei aqui no início. Colossenses 1,16 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Quando a gente vai lá para Hebreus 1,14, diz assim: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então aqui, esses dois versículos estão relacionados aos anjos, né? a essas criaturas espirituais. Aqui no Cremos, ele faz aqui uma espécie de ele dá uma geral aqui no assunto dos anjos, mas eu gostaria já de estar falando de quando surgiram os anjos, quem criou os anjos, quando esses anjos surgiram, como foi que aconteceu isso? A gente tem, através da palavra de Deus, a gente vai conseguindo decifrar um pouco essa questão, por exemplo, de quando os anjos foram criados. Primeiro, quem criou os anjos? Deus criou os anjos. Esse versículo que nós lemos aqui, ele já nos dá uma ideia de quem foi que criou os anjos. Aqui diz que Deus foi quem criou todas as coisas, sejam elas visíveis ou invisíveis. E aqui, quando ele começa a falar aqui, em Colossenses dizer, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, aqui ele está falando de categorias que existem no céu. No céu existem categorias que são os tronos, quando ele fala aqui tronos, dominações, principados e potestades. Geralmente, a gente, quando ouve falar sobre principados e potestades, nós sempre achamos que estamos falando de demônios, né? Geralmente, quando diz assim, principados e potestades, estamos falando de demônios, quando na verdade, não exatamente é o demônio, é uma categoria de anjos, onde anjos estão inseridos nessa categoria. E quando eu falo de categoria, eu digo que tem anjos que têm mais poderes do que outros, tem anjos que têm habilidades diferentes de outros, uns são mais poderosos, uns são usados para guerrear,
outros são usados para levar mensagens. Então, assim, existem categorias para anjos. Então, quando eu falo de tronos, quando eu falo de dominações, de principados, de potestades, você vai entender que são categorias onde anjos estão inseridos nessas categorias, certo? Então, quando eu falo de principado e potestade, eu posso estar falando de demônios. Por quê? Porque teve demônios que caíram junto com Satanás. Mas vamos aqui no passo a passo. Então, lembrando que potestade e principado pode ser demônio também, mas está se referindo à categoria de anjos. Amém? Então, eu já falei aqui que a angelologia é o estudo dos anjos, né? Hoje em dia existem muitos pontos de vista diferentes em relação a anjos, meus irmãos. Porque assim, existem pessoas que acham que anjos são seres humanos que morreram, por exemplo. Tem pessoas que acham que anjos é aquela pessoa que morreu e se transformou num anjo, né? Outras pessoas já acham que anjos são fontes impessoais de poder, aquela força sobrenatural, invisível. Aí acha que esse algo sobrenatural, esse poder, essa força sobrenatural que ela não consegue enxergar, que ela não consegue palpar, ela acha que isso pode ser um anjo, a questão de uma força. Tem gente que acha que é desse jeito. E existem pessoas que não acreditam de maneira nenhuma que existam anjos. Tem pessoas que acreditam piamente que não existem anjos. É para isso que nós usamos a palavra de Deus, para nós nos basearmos naquilo que a gente fala, naquilo que a gente prega. Nós precisamos ter uma bússola, nós precisamos ter algo, uma âncora onde nós vamos nos basear para nós afirmarmos aquilo que nós afirmamos no nosso dia a dia, que é a palavra de Deus. Então, indo para a palavra de Deus, nós vamos entender que não é dessa forma, que existe sim anjo é algo real, por mais que eu não consiga enxergar, por mais que eu não consiga apalpar, certo? Mas o anjo, ele é real, ele existe, e ele tem essa característica de, primeiro, ser invisível. Por exemplo, ele é invisível. Outra característica é que ele consegue se transportar de um lugar para outro com muita rapidez. Uma outra característica também de anjo, ele não está limitado ao mundo físico natural. O homem, ele não consegue passar por uma parede dessa. Já um anjo, ele consegue facilmente. Isso não é um empecilho, não é um obstáculo para ele. Disse que um anjo deve vir do céu até aqui a terra é algo muito rápido para ele estar se transportando. Mas é importante a gente saber que um anjo, ele, por exemplo, ele não é onipresente. O que é onipresente? Eu estou falando aqui algumas coisas, porque pode ser que tem gente que não entenda alguns termos. Então, o que é onipresença? Onipresença é um atributo de Deus, onde ele tem a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ou seja, Deus está aqui agora, mas Ele também está lá no céu, mas Ele também está lá no Japão, mas Ele também está lá nos Estados Unidos, Ele está lá na América Central, na Ásia, na África. Ele está em todo o universo que nós conhecemos e naquele também que nós não conhecemos, porque nós, na nossa limitação, existem muitos lugares e muitas coisas que o homem ainda não conseguiu descobrir, mas Deus está lá, mesmo onde o homem ainda não conseguiu descobrir, porque Deus, ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas os anjos não são dessa forma. O anjo, ele está em um lugar de cada vez, por isso ele não é onipresente, certo? Uma outra coisa, o anjo, ele não é eterno. O anjo, ele não é eterno. Por que eterno? Porque eterno é aquilo que não tem nem início e nem tem fim. Deus é eternidade,
é um outro atributo de Deus. Deus, ele é eterno, ele não tem início e nem tem fim. Ele sempre existiu. Isso para o ser humano é algo que não dá para entender. E eu lhe digo, nós só vamos entender isso quando nós estivermos lá na eternidade com Ele, lá nos céus. Quando nós estivermos com Ele, é que nós vamos chegar e vamos perguntar: Senhor, mas como é que é isso? Como é? Aí alguém pode perguntar: quem foi que te criou? Não, eu sou o criador de todas as coisas. Ninguém me criou. Eu sou o criador de todas as coisas. Mas como é que pode isso? Nós não podemos entender isso hoje. Não tem como entender, irmão. E nem tem quem possa explicar. Só quem pode explicar é de fato o nosso Deus. E quando nós estivermos lá, aí nós vamos ter essa oportunidade de perguntar a Ele: como é que é isso? Nós vamos ter essa capacidade de entender, porque Ele vai nos dar essa capacidade, porque nós vamos ser perfeitos como Ele é, nós vamos conhecer a Ele como de fato Ele é. É isso que a Bíblia diz que vai acontecer quando nós estivermos lá. Então, Deus, Ele é eterno, Ele não tem início e nem tem fim. Mas um anjo, ele não é eterno. Por quê? Porque ele foi criado. Primeira coisa, ele foi criado. Então, se ele foi criado, ele não é eterno. Eterno é aquele que não foi criado, ele já existia. Ele foi criado, o anjo, né? Então, por isso ele não é eterno. Um outro atributo também de Deus, que é de Deus, é, por exemplo, a onipotência. A onipotência, que é aquele que tem todo o poder. Não há nada que Deus não possa fazer. Tudo Deus pode fazer. Aí, às vezes a gente fica mais atribulado, a gente fica mais desesperado. E quando eu vejo uma pessoa chegar ao ponto de, às vezes, até tirar sua própria vida, é a pessoa que esqueceu de Deus e não, ou se lembrou de Deus, ele não conhece a Deus. Porque se ele conhecesse a Deus, ele ia saber que Deus, ele pode todas as coisas, porque ele é onipotente. Não tem nada que Deus não possa fazer. Então é por isso que nós temos que confiar nesse Deus, porque ele pode todas as coisas. Às vezes a gente se abate, a gente fica triste, mas esse não é o nosso papel como um cristão que confia plenamente no Deus onipotente. Se nós acreditamos que esse nosso Deus é onipotente, então nós vamos estar confiantes, firmes, que por mais difícil que sejam as tribulações desta vida, mas Deus, Ele sabe fazer a coisa certa, na hora certa, com a pessoa certa. E se você confiar nele, lá na frente você vai olhar para trás e vai dizer: meu Deus, como foi bom confiar no Senhor, porque eu confiei no Senhor, eu estou no lugar bom, eu estou bem, porque o Senhor me levou no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, eu estou bem. Amém? Então Deus, Ele é onipotente, mas os anjos não são onipotentes. Posso usar até mesmo esse versículo que foi citado, né? Quando diz que o Deus criou alguém que é onipotente, ele teria a capacidade de se autocriar, talvez, né? Talvez tivesse essa capacidade, porque ele tem todo o poder, mas o anjo é limitado. Como nós lemos aqui no início, eles são servos, eles são enviados, eles seguem ordens de acordo com o propósito de Deus para a vida de cada um. Então eles são servos ministradores, eles estão aqui e eles estão em todos os lugares para estar servindo a Deus de acordo com o que Deus for determinando na vida de alguém. De acordo com o que Deus vai determinando na vida de alguém. A oração do crente, que às vezes ele está lá pedindo, e Deus vai e manda um anjo para atender, para fazer algo em favor daquela pessoa. Às vezes é para defender de um mal, às vezes é para cuidar em uma outra área. Deus está ali sempre utilizando os anjos para estar cuidando da vida dos seus filhos. Eles não são onipotentes, mas eles têm mais poder do que os homens.
Eles têm habilidades que os homens não têm. Eles têm mais inteligência do que os homens. Saibam disso também. Eles têm mais inteligência do que os homens. E quando foi que os anjos eles foram criados? Na criação, exatamente onde? Porque quando você lê Gênesis 1:1, você vai ver, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Mas aí quando você vai lá para Jó, e daqui a pouco eu vou achar essa referência aqui para falar para você. Jó, ele está dizendo que enquanto Deus tinha acabado de fazer os céus, os anjos estavam lá contemplando quando ele estava fazendo na criação. Ele estava ali cuidando da criação, os anjos estavam contemplando. Então, por conta disso, nós passamos a entender que esses anjos eles foram formados, eles foram criados exatamente nesse intervalo. Deus criou o céu e antes de criar a terra, ele fez os anjos. Ele criou os céus e ele fez os anjos para colocar lá no céu. Depois disso é que ele criou a terra, né? Eu vou já daqui a pouco chegar nessa parte aqui e vou lhe dar referência, certo? Então eu estou dando aqui uma pinceladinha aqui daquilo que está me vindo à mente, e aí eu vou falando daquilo que está me vindo aqui à mente. Eu não estou nem seguindo aqui um passo a passo aqui do meu esboço, né? Então, nós não devemos estar nos opondo, irmãos, ao conhecimento da angelologia, o estudo dos anjos, pelo fato de ser algo difícil. Eu confesso para os irmãos, eu passei um dia inteiro hoje li a declaração de fé, li a minha apostila da faculdade, que eu já tinha visto essa matéria há um tempo atrás, e fui dar uma revisada, e quando eu comecei a unir aqui os dois, eu comecei a ver aqui que um estava dizendo uma coisa diferente do outro. Aí é aquilo que eu falei, às vezes, por isso que existe a declaração de fé, porque aqui nós escolhemos uma forma de estar falando sobre a angelologia, mas tem gente que às vezes pensa, em alguns pontinhos pensam diferente sobre isso, né? Então, vou dar aqui a referência, Jó 38, 4 a 7, era o que eu estava falando aqui agora. O que diz aqui Jó 38, de 4 a 7? Diz assim: rejubilavam todos os filhos de Deus quando ele lançava os fundamentos da terra. O que nós entendemos aqui? Os filhos de Deus, os anjos, estavam rejubilando, comemorando, festejando, quando ele, quem? Deus, lançava os fundamentos da terra. Se Deus estava criando a terra, lançando os fundamentos da terra, e já existiam anjos rejubilando lá na presença de Deus, isso quer dizer que Deus tinha feito o céu, é o que se pensa, fez os anjos, e agora ele estava lançando os fundamentos da terra, e os anjos estavam lá rejubilando na presença de Deus. Então, nós utilizamos aqui esses versículos para estar nos embasando sobre essa questão de quando esses anjos eles foram criados. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quem está com sono, diga glória a Deus. Olha, temos com sono aí, viu? Ou então não estou prestando atenção, né? Vamos lá, moço. Que os anjos não existem desde a eternidade, nós já falamos, porque eles foram criados, né? Lá em Neemias 9:6, Salmo 148, versículo 2 e 5, Colossenses 1:16, fala, nos embasando sobre isso, que os anjos não são eternos, justamente porque eles foram criados. Se eles foram criados, não são eternos, né? Então, embora não seja citado o número definido da Bíblia, também a quantidade de anjos. Uma outra questão também que se pode estar falando: quantos anjos existem, irmão? Será que tem como contar? Não tem como contar.
grande, né? Se você for ver Daniel 7, versículo 10, você vai ver que lá em Daniel 7:10, lá fala sobre milhares e milhares, e depois mais à frente um pouquinho do versículo, ele vai falar sobre milhões de anjos. Então, ele nos dá aqui um dado, que existem milhões de anjos. Então são muitos anjos. Nós não temos como precisar a quantidade, mas sabemos que são muitos anjos, né? Então, irmãos, nós já falamos aqui que os anjos são seres espirituais, né? E incorpóreos, né? Eles não têm corpo, né? Eles são diferentes dos homens. Eles não estão limitados às condições naturais e físicas, como eu já falei aqui. Que já disse também, que eles desaparecem, se movimentam com rapidez imperceptível, né? Sem precisar usar meios naturais. Mas eles têm poderes, irmãos, de assumir forma humana. Não é porque o anjo, normalmente, ele é um ser invisível, que nós não estamos vendo ele aqui, mas acreditamos que existe anjo aqui. Existe anjo aqui, porque lá no Apocalipse fala, né? Então, mas eles podem assumir formas humanas, dependendo do objetivo. E nós vemos na Bíblia Sagrada várias citações onde um anjo do Senhor, por exemplo, apareceu. Um anjo do Senhor apareceu para Abraão, apareceu para Jacó, apareceu para a mãe de Sansão e o pai, apareceu 2 vezes. Para o pai só foi uma, mas para a mãe foi 2, porque ele apareceu primeiro para a mãe, entregou a mensagem em relação a Sansão, e aí ela depois orou, pedindo que esse anjo voltasse, porque quando ela contou para Manoá, que era pai de Sansão, o pai de Sansão não acreditou. E aí ela orou, aparece novamente, para que meu marido venha acreditar. E eu estava lendo Flávio José, e ele fala algo interessante, que Manoá, além de não acreditar, ele foi desconfiando da mulher, porque disse que a mulher era muito bonita, a mãe de Sansão. Diz que a mãe de Sansão era uma mulher linda, muito bonita. E Manoá, que era o esposo, tinha ciúme demais da mulher. E quando ela chegou com essa história, dizendo que tinha aparecido um anjo, que ela ia ter um filho, porque ela era estéril, já estava de idade avançada, e aí chega agora ela dizendo com essa história, dizendo que o anjo tinha aparecido para dizer que ela ia ter um filho, ele ficou, rapaz, será que foi um anjo que apareceu? Essa mulher não foi aprontando por aí, e agora quer dizer que foi um anjo que disse que ela vai ter um filho. E aí, interessante, Flávio José faz esse comentário no livro A História dos Hebreus. E eu achei interessante isso, né? Mas o certo é que o anjo apareceu novamente, e esse anjo falou novamente, repetiu a história, e aí nós temos aí mais um caso. Além desse caso da mãe de Sansão, nós vemos também um anjo aparecendo para Gideão. Nós vemos um anjo aparecendo para Gideão. E assim, irmãos, se a gente for falar, existem várias referências, tanto no Velho Testamento, como também no Novo Testamento. Ló, apareceram anjos para Ló, e eles chegaram na porta da casa de Ló, e Ló conheceu que eles eram anjos. Ló conheceu, pegou, ofereceu comida, ofereceu dormida para eles entraram na casa, e daqui a pouco aquela cidade de Sodoma e Gomorra, Sodoma estava vivendo uma situação de pecado horrível, e aqueles homens chegam querendo agora, era um lugar que estava cheio de muita promiscuidade, e existia a questão também da homossexualidade, estava muito aflorado naquele lugar, e agora os homens, a Bíblia diz que os homens da cidade, velhos e novos, rodearam a casa de Ló e disse: bota esses homens para fora que chegou aí, nós queremos abusar deles. Já pensou a situação que estava naquela época? E Ló disse:
não façam isso, são minha visita. Olha, eu tenho 2 filhas, olha como é que chegou ao ponto. Eu estava meditando e pensando, meu Deus, como é que alguém chega a esse ponto de dizer, eu ofereço as minhas 2 filhas para vocês, elas são virgens, vocês podem fazer o que vocês quiserem com elas. Foi isso que Ló fez. Só que Deus não permitiu isso e entrou com providência. Os anjos provocaram ali uma cegueira naqueles homens, e aqueles homens ficaram tudo cegos, e aí não aconteceu nenhum mal ali àqueles anjos. E depois foi quando aconteceu desses anjos saírem e avisar para Ló, junta com a família, junta com a parentela, vai-te embora, porque nós vamos acabar com essa cidade. E foi o que aconteceu, que Sodoma e Gomorra foram ali exterminados da face da terra com fogo, porque Deus destruiu por causa do pecado que era grandioso naquela cidade, que estava fedendo as narinas de Deus, e Deus executou juízo ali. Então, para os irmãos saberem que os anjos, eles podem sim aparecer em forma de humano, para você enxergar, para você ver. Claro que isso não é comum hoje. Nós vemos na história bíblica, nós sabemos de histórias de algumas pessoas que disseram que já tiveram esse tipo de experiência de ver um varão, né? Ver uma pessoa, mas é uma experiência pessoal da pessoa. A gente não pode dizer quem viu, quem não viu. Quem disse que viu, amém, ele tem a experiência dele, né? Mas o certo é que isso é possível, né? Tanto de aparecer um anjo, vamos dizer assim, um anjo do Senhor, um anjo do bem, vamos dizer assim, e como pode aparecer também um anjo do mal, que é um demônio, pode aparecer também. Eu estava um dia desse eu estava em casa e de repente uma pessoa me ligou para eu ir numa escola, e eu fui na escola, e quando cheguei lá, uma menina que disse que estava vendo coisa, e ela, quando eu cheguei para conversar com ela, ela disse que já fazia muitos dias que ela não conseguia dormir, ela quase não comia. E aí, quando eu cheguei lá, perguntei para ela, mais ou menos, fiz algumas perguntas para ela, e ela disse, e eu perguntei, e essa pessoa que você disse que vê? Que ela disse que viu uma criança, um menino, uma menina, não sei o que era. Eu sei que ela via alguém constantemente. E aí eu perguntei, mas você está vendo ela agora? Ela disse, estou. Ela estava sentada assim, era uma mesa, eu estava sentado aqui, ela estava sentada aqui. E aí ela disse, eu perguntei, você está vendo agora? Ela disse, estou. Eu disse, onde é que ela está? Está sentada bem aí. Estou vendo, ela está bem aí. Isso era uma escola, uma moça que devia ter uns 16, 17 anos talvez. E eu disse, pois nós vamos orar e ela vai sair daí. Ela vai embora. Eu preguei a palavra para ela, expliquei algumas coisas para ela, perguntei se ela queria aceitar Jesus, porque eu disse, olha, eu posso estar repreendendo, e isso vai sair, mas eu não garanto que daqui a pouco esse mal volte para a sua vida. Para que esse mal seja totalmente, para que você seja liberta totalmente desse mal, é necessário que você entregue a sua vida para Jesus. É necessário que você entregue sua vida para Jesus. Porque se entregar sua vida, Jesus vai entrar e o Espírito Santo entra no seu coração, faz morada, faz uma limpeza, te limpa, te regenera, te renova, te transforma, faz algo maravilhoso na tua vida. E agora o diabo não tem mais autoridade sobre a sua vida, não tem mais poder sobre a sua vida, porque agora quem o dono da sua vida é o Senhor Jesus. E eu perguntei para ela, você quer o remédio só para passar a dor agora, ou você quer o remédio para ser curada totalmente? E a pergunta desse jeito para ela. Ela disse, eu quero o remédio para ficar curada. Eu disse, pois então, você quer aceitar Jesus? Você aceita Jesus hoje no seu coração? Ela disse, eu aceito. E eu orei por ela, aceitando Jesus, né? E inclusive a gente tem até que fazer, nos nossos grupos de missão no lar que nós vamos começar, eu vou tentar ver se a gente consegue fazer um grupo desse lá na casa dela, para ficar acompanhando ela, né? Porque ela precisa de acompanhamento, porque ela era oprimida por Satanás. Então, você vê, irmão,
E isso é verdade. Eu tenho também uma experiência de uma pessoa que trabalhou comigo. Ela foi funcionária minha, há uns anos atrás. E uma vez ela disse que trabalhando lá, costurando, ela disse que via. Ela disse que estava em casa e era aquele homem, ela disse que era um homem, passava. E ela via aquilo e ela disse que ficava vendo aquilo. Irmãos, e aquilo afetou muitas coisas na vida dela, porque eu conversando com ela, ela se abriu comigo e ela disse: olha, eu não tenho mais nem vida com meu marido. Os irmãos vão entender, para mim não falar mais explicitamente. Eu não tenho mais nem nada com meu marido, porque quando esse homem que eu vejo aparece, o meu desejo é só por ele. Já pensou que coisa louca? Você já pensou que coisa louca? Ela dizendo: meu marido, nem olho para ele. E eu disse, e eu ouvi ela falando aquilo. Ela disse: olha, eu disse, você sabia que isso aí é o diabo? Você sabia que isso aí é Satanás que está querendo destruir tua vida? Ela disse que tinha vontade de se matar. De vez em quando tinha vontade de se matar. Você vê como é que o diabo ele faz uma bagunça na vida da pessoa. Uma bagunça. O certo é que eu orei por aquela moça, né? Ela não quis entregar sua vida para Jesus. Eu não sei como é que ela está hoje, mas eu estou citando esses exemplos para que os irmãos entendam que, por mais que eu não estivesse vendo nesses dois casos, mas a pessoa com quem eu estava falando dizia: eu estou vendo, está bem aí, estou vendo, está aqui. Irmão, se não for uma pessoa que entenda do mundo espiritual, que esteja firmado na rocha que é Jesus, que esteja em oração, você se arrepia e você diz: eu vou cair fora daqui. Tinha gente que quando ouviu a menina contar, diz: não, está bem aí, diz que subiu, arrepio todo. Ai, meu Deus, ficar todo arrepiado. Essa pessoa, você nunca mais falou disso dela? Da funcionária? Eu sei onde ela trabalha hoje. Eu não fui procurar, porque a gente acaba, tem hora que a gente acaba nos afazendo da gente, você acaba focando em outras coisas e acaba até esquecendo, né? Mas assim, é muito importante que a pessoa que tenha um entendimento, como eu cheguei e expliquei para a pessoa, essa pessoa ela procure ajuda. Porque às vezes a gente até vai com uma boa vontade de ajudar, mas parece que tem hora que a própria pessoa não faz esforço para ser ajudada. Então assim, fica difícil para Deus agir na vida de uma pessoa que não está querendo ajuda. Mas não é porque ela está sendo exatamente oprimida pelo demônio. Mas ela tem consciência, entendeu? Existe momento, por exemplo, que um demônio ele possui a pessoa, e quando ele possui ela, ele toma os sentidos da pessoa, e a pessoa não tem consciência de nada que faz. Quando a pessoa está possuída, ela faz tudo quanto é tipo de estripulia, e ela não sabe depois se o demônio deixa ela e ela fica consciente. Você pergunta: tu se lembra que tu fez isso, que tu falou isso? Não lembro de nada, eu não estava lá em tal lugar. É como se apagasse e a pessoa ela perde a consciência de fato. Posso só citar aqui um exemplo? Sim. Às vezes a gente acha realmente que não acontece, né? Mas eu fiz uma viagem agora com a minha sobrinha recente. Foi de todos. Eu tive que viajar 700 quilômetros para o Ferrolópolis. Olha, essa minha sobrinha, ela é fisioterapeuta, uma menina assim, sabe? Mas ela voltou de lá totalmente diferente. Eu acredito que teve episódios que ela não lembra. E eu estava no quarto com ela, com minhas duas irmãs que vieram de Fortaleza,
isso que acontece. Isso acontece, né? Então, existe um caso daquela perturbação onde a pessoa não perde a consciência, que a pessoa se sente depressiva, que a pessoa se sente mal, que a pessoa pensa em se matar, mas ela está consciente de tudo que ela está fazendo, ela está consciente. Mas existe um caso da pessoa que perde totalmente a consciência, que é esse caso que a pessoa está possuída, né? O tempo está passando ali e eu vou tentar aqui andar um pouquinho mais à frente, para entender também, irmãos, que anjos, eles não são uma raça, eles são um exército. Deus, quando Ele criou os anjos, Ele criou um exército. Ele não criou uma raça, porque se fosse uma raça, essa raça, ela iria reproduzir. E nós sabemos, pela palavra de Deus, que os anjos, eles não se reproduzem, né? O próprio Jesus, uma certa feita, falou sobre isso aos fariseus, até mesmo repreendendo a eles e dizendo se eles não sabiam que no céu não existia casamento e que nós, seres humanos, é um dado que às vezes tem gente que às vezes não sabe, e é uma dúvida que às vezes está na igreja, é aquela dúvida que quando a gente morrer, que a gente estiver lá no céu, a gente vai casar lá, né? Vai casar? E aí a Bíblia diz que não. O próprio Jesus, ele explica dizendo que nós seremos como os anjos, e os anjos não se casam, então nós não nos casaremos lá no céu. Até porque alguém pode ficar pensando, mas será que não vai ser monótono? Não, a gente está lá no céu só. Mas as coisas que Deus tem preparado para nós é algo tão grandioso, tão maravilhoso, que esse negócio de casamento é coisa da terra, é coisa daqui. É coisa daqui. Lá no céu. Você vê, se casamento fosse tão bom assim, não estava esse tanto de separação, não estava esse pessoal aí dizendo que não quer se casar. Não, vamos ficar só juntos mesmo, porque se não der certo, separa. Hoje o mundo está desse jeito as coisas, né? Não quero compromisso, mas lá no céu vai ser diferente. A gente não vai ter essa barra ali, não. Não estou me reclamando do meu casamento, não, porque no meu casamento, e eu até digo que, para quem me pergunta, eu digo que nunca me arrependi de ter casado. Se fosse para casar, casaria de novo. Estou bem, graças a Deus, tenho meus filhos, tenho minha esposa. Luta é normal, todo casal tem luta, tem dificuldade, tem diferenças para se acertar, né? Mas o mais importante é nós estarmos lidando com as diferenças uns dos outros, respeitando um ao outro e estar vencendo na vida, e quando chegar ao fim da nossa vida, a gente se encontrar com o Papai do Céu e lá receber as bênçãos que Ele tem no céu para nós, né, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Mãe Elana está ali, oh glória, né, meu irmão? Mãe Elana está ali. É bom casar, né, meu irmão? Casou agora há pouco tempo, ainda está naquele primeiro amor. Glória a Deus por isso. Vamos lá à frente, irmãos. A Bíblia fala até em filhos de Deus, mas não fala em filho de anjo, né? Para a gente entender mais ainda que anjo ele não se reproduz, ele não tem filhos, por isso que a Bíblia não fala nós nunca lemos a respeito de filhos de anjos. Meus queridos, eu confesso para vocês que eu estou ainda muito longe aqui de terminar. Eu estou até pulando aqui bastante, o tempo está indo embora ali. Você já sabe que outra coisa, os anjos, eles são imortais, eles foram criados, mas eles são imortais, eles não morrem, né? Do mesmo jeito que nós seremos como os anjos também, e depois que nós formos como os anjos, nós também não vamos morrer, que essa nossa morte aqui é uma morte física, natural, do nosso corpo físico, mas a nossa alma, o nosso espírito, que andam juntos, eles não morrem, a Bíblia diz que volta para Deus, né? Então, vamos aqui um pouco mais à frente. Vou falar de alguns nomes que se direcionam a anjos, né? Alguns são chamados de santos, outros de vigia ou vigilante,
tronos, dominações, principados e potestades. Foi o que eu falei lá no início. Falei dos tronos, dominações, principados e potestades. São categorias de anjos. Então eles também podem se referir aos anjos com esses termos, né? E esses anjos, como eu também já falei, eles podem ser bons ou maus. A natureza desses anjos, né? Já falei que eles têm poderes extraordinários, né? Eu fui falando aqui, irmãos, e aí os tópicos aqui eu fui falando de bastante coisa aqui. E também entendendo, irmãos, que Deus, Jesus Cristo, Ele apareceu em forma de anjo também aqui na terra, né? Que é o que se chama de teofania, né? Aqui na declaração de fé ele fala de angelofonia, que é aparências assumidas ocasionalmente em forma angelofânica, né? Que no caso são de anjos. Fala também aqui sobre que existem grandes multidões de anjos no céu, mas apenas Gabriel e Miguel são identificados por nome na Bíblia, né? Existem milhões, como eu já falei aqui, de anjos, mas identificado por nome, a gente só conhece Miguel e Gabriel. Miguel, que é o arcanjo, né? E Gabriel, que em alguns estudiosos dizem que Gabriel também é um arcanjo, mas a Bíblia, a nossa Bíblia, ela não fala que Gabriel é um arcanjo, fala que ele é um anjo, um mensageiro, né? Fala que ele é um anjo, um mensageiro, que inclusive foi quem levou a mensagem para mãe de João Batista, né? E também para Maria. Para Maria, ele levou essa mensagem do filho, levou lá para Zacarias, foi ele que falou para Zacarias, dizendo que ele ia ter um filho, ele ficou sem acreditar, ficou mudo, e depois também levou a mensagem para a mãe de Jesus, Maria. Então só são citados esses dois nomes de anjo na Bíblia. Já falei isso aqui. Então os ofícios dos anjos. Os anjos, eles servem, são obedientes a Deus, eles louvam e glorificam a Deus, tanto no céu como na terra. Quando nós vemos lá em Isaías capítulo 6, nós vemos serafins, os serafins que estavam voando, né, ali ao redor do trono. Isso foi uma visão que Isaías teve, né? Teve essa visão, os anjos lá, e aí a Bíblia dá características físicas desses anjos, desses serafins, que eles tinham 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, né? E eles estavam ali constantemente dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. É um dos papéis do anjo. É estar ali adorando a Deus, louvando a Deus, glorificando a Deus, tanto no céu como na terra. Também no nascimento de Jesus, eles também estavam glorificando, na ocasião também do nascimento de Jesus, né? A Bíblia fala disso. Aqui ele nos dá aqui que os anjos intermediaram a entrega da lei no Monte Sinai, que eles estão presentes nos cultos, né, que eu já falei aqui. Por exemplo, tem anjo aqui agora. Talvez você, quando você está aqui ouvindo essa palavra, e você, como é bom a gente ouvir essa palavra que traz assim, um pouco de conhecimento para a gente. Quer dizer, não é um conhecimento tão profundo, mas está trazendo conhecimento para a gente está sabendo, rapaz, tem anjo aqui. Olha,
O anjo, ele está aqui nos ouvindo, ele está aqui cuidando, e o Espírito Santo de Deus está aqui na nossa vida também, está aqui nos fazendo sentir bem, nos alegrando, nos confortando, nos consolando. É bom quando você tem esse conhecimento. Quando você tem esse conhecimento, parece que você fica confiante. Você fica confiante de fato quando você sabe que Deus está no seu lado, quando você sabe que Deus, ele te deu autoridade sobre os demônios, autoridade sobre as enfermidades. Você fica, Deus me deu, pois então eu vou fazer uso dessa palavra. Por isso que é bom a gente conhecer, né? Glória a Deus por isso. Então, eles executam as obras de Deus. Também eles trazem juízo para aquele povo que está em pecado. Deus, ele manda a ordem. Aí o caso de Sodoma e Gomorra, trouxeram juízo para Sodoma e Gomorra, destruindo aquela cidade. Trouxe, de certa forma, um juízo para aqueles homens também que foram cegos. E assim você vai ver diversos exemplos de situações em que os anjos, eles trouxeram juízo por ordem do Senhor. Outros exemplos também de anjos agindo na vida, por exemplo, do apóstolo Pedro, quando Pedro estava preso, né? Que o anjo foi lá e as cadeias caíram das mãos dele, as prisões, a porta da prisão se abriu, os guardas que estavam ali de sentinela, todo mundo em forma, acordadinho, mas o anjo passou pelo meio deles, Pedro passou pelo meio deles, e parece que ele camuflou Pedro saiu, foi liberto da prisão e ninguém deu conta de Pedro. Só vieram saber no outro dia, quando amanhecer, cadê o homem? Não tinha mais ninguém lá. Então o anjo também ajudou aí a dar livramento a Pedro. Também a Paulo também deu livramento. E ao Senhor Jesus também deu livramento. Eu não vou me deter mais aqui alguns detalhes, porque o nosso tempo já foi-se embora. Deixa eu ver aqui um pouquinho mais à frente. Anjo da guarda. Existe anjo da guarda? Não existe anjo da guarda, né? Inclusive as pessoas pintam aquele querubinzinho como se fosse um meninozinho, né? Como se fosse um meninozinho com as asinhas, mas tem vezes que até com a flechinha, né? Os querubins. Você quando na verdade, quando você vai olhar o significado do nome querubim, não tem nada a ver com criança. Tem nada a ver com criança. Eu até tinha visto um pouco mais sobre essa questão dos querubins, mas como o nosso tempo não vai dar tempo não, na verdade só faltam 2 minutos ali. Então não existe anjo da guarda, certo? Esse negócio de todo mundo ter um anjo da guarda, isso aí está errado. O que nós sabemos, inclusive tem gente que até utiliza esse caso de Pedro, dizendo que aquele anjo que libertou Pedro era o anjo da guarda dele, sendo que não tinha nada a ver. O anjo que Deus mandou para fazer um livramento, para dar um livramento, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daquele que o tem e os livra, né, de todo mal. Então nós sabemos que nós não temos um anjo da guarda, nós temos os anjos do Senhor nos protegendo, nos guardando, nos cercando ali, nos protegendo por onde quer que a gente ande, os anjos do Senhor estão ali nos guardando. O Senhor, ele envia anjos para nos guardar. Isso nós sabemos. Vamos um pouquinho aqui mais à frente. Aqui fala também da organização angelical. Eu já falei um pouco no início sobre isso, sobre a questão da organização, das categorias. Tem mais coisa interessante, mas o tempo não vai dar. E falando em anjos, nós sabemos que nós estivemos falando aqui bastante sobre os anjos do Senhor, ou o anjo do Senhor, mas nós sabemos que existe uma terça parte dos anjos. Satanás, ou Lúcifer, como inicialmente era chamado, anjo de luz, ele era um anjo
ele é um anjo inteligentíssimo, muito inteligente, muito inteligente. Ele tem, para você ter uma ideia, ele foi quem teve a ideia de querer usurpar o lugar de Deus. No coração dele brotou aquela vontade de tomar o lugar de Deus. E o que ele fez? Como foi que esses outros anjos eles caíram? Se foi no coração de Lúcifer que surgiu esse pecado de agora tentar usurpar o lugar de Deus, foi justamente pela lábia de Lúcifer. Os outros, até essa parte de anjos foi convencida por Lúcifer que tinha uma baita uma lábia, e tem ainda hoje, que engana muita gente, que acha que pode lidar de qualquer jeito com o diabo, e não é de qualquer jeito. Você tem que ter cuidado. Por mais que o que está conosco seja mais poderoso do que o que está no mundo, mas nós não devemos estar brincando com esse assunto. Nós devemos ter cautela e estar resistindo ao diabo, que ele vai fugir de nós. É isso que a palavra nos ensina: resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? Mas não ficar procurando conversa com ele, ficar cutucando ele com onça com vara curta, porque ele é tão sagaz de um jeito que ele pode achar uma brechinha e te dar uma rasteira, mas uma rasteira bem dada. Tem que ter cuidado. Então ele convenceu essa parte de anjo. A Bíblia diz lá em Isaías, se não me falha a memória, e ele agora sobe para querer tomar o lugar de Deus, e de lá Deus manda ele para baixo junto com todos aqueles anjos, expulsando ele do céu. E agora os demônios estão a partir de então na terra, e agora o diabo está rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, porque ele veio roubar, matar e destruir. Ele quer levar a humanidade para o inferno. O que ele puder arrastar, ele arrasta para levar. E nós precisamos estar preparados quanto a isso, para que nós não sejamos uma vítima, mas que sejamos agentes conduzidos pelo Espírito Santo de Deus para guerrear contra e libertar as almas que estão cativas, né? Quantas vidas estão cativas, precisando de uma palavra, precisando da palavra de Deus, precisando de Jesus, e nós precisamos ser esses agentes. O demônio ele pode possuir tanto um corpo humano, como ele pode possuir também o corpo de um animal, viu? Você entender que o diabo ele age não somente no corpo humano, mas age também em animais. Ele entrou em Judas Iscariotes, a Bíblia diz. Maria Madalena estava possessa por 7 demônios, a Bíblia diz. Então, são as chamadas possessões demoníacas. Os efeitos dessas possessões são evidenciados por loucura com manifestação de força maligna incomum. Tem gente que fica possessa que não tem quem seguro. Não tem quem seguro. Pode juntar um cara de macho aí para segurar um endemoniado ali, às vezes ele joga tudinho. Se não for pelo nome do Senhor, na autoridade do nome do Senhor, é perda de tempo e medir força. Tem mulher que fica possessa, às vezes menino, que vai os outros tentar segurar e não aguenta segurar, né? Deles que eu já vi em caso de sair rastejando igual cobra numa velocidade que nunca se viu, que dá pulo que ser humano não dá normalmente, dá pulo que você vê, é cada coisa que existe, né? Nós precisamos estar preparados. Quem está sob a influência de um demônio não é senhor de si mesmo, é o espírito imundo. Leva a pessoa onde quer e fala pelos seus lábios. É isso que eu estava falando. O demônio faz o que quer com ela, leva para onde quer, fala o que quer na boca dela e depois ela não lembra de nada. Ele não lembra de nada. E às vezes acontece o caso da pessoa ficar mudo, não fala nada. Mudo. Acontece isso. Outras evidências dessas possessões, como mudez,